aí, tudo bem com você? De verdade, espero que sim. Como é que você tá? Tudo na paz? Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, professor de cirurgia do MedGroup, e eu tô aqui hoje para te apresentar o Revalidação. Agora, antes até de eu te falar o que é o Revalidação, antes até de eu te falar quais são os pilares do seu Revalidação, eu quero te dizer por que eu tô aqui hoje, tá? A gente fez 3 encontros presenciais. A gente fez um encontro em Foz do Iguaçu, a gente fez um outro encontro em São Paulo e um outro em Ponta Porã. E sendo bem sincero, foi legal demais, foi legal pra caramba esses nossos 3 encontros, teve muita troca, muito aprendizado, muita evolução, e durante todos os 3 encontros eu recebia muita mensagem pedindo: Rô, por favor, o que está acontecendo nesses encontros? Rô, eu vou fazer prova de revalidação, preciso saber o que está acontecendo, o que é o revalidação. Então, o que eu fiz? Cheguei hoje aqui no Rio e resolvi gravar para você, para te mandar justamente como é que funciona o nosso revalidação e principalmente quais são os pilares do Revalidação. Primeiro, rapidamente, só para você entender de onde é que surgiu o Revalidação. Como é que o MedGroup começou a pensar nesse processo de revalidação, porque muita gente conhece, né? MedCurso, Med, e a gente sempre prepara demais para a prova de residência. Vamos dizer que a nossa grande expertise é justamente essa, a preparação para a tua prova de residência, e não é à toa que ano após ano, isso já há 25 anos, que o MedGroup ele aprova 9 em a cada 10 vagas para residência médica. Hoje, só para você ter uma noção, o MedGroup ele tem mais de cerca aí de 35 mil alunos. E a gente percebeu que estava faltando alguma coisa, que o que a gente tinha até hoje não estava preparando você para o teu processo de revalidação. Tá aí os resultados que a gente viu até na mídia aí sobre o índice de aprovação do revalidação. Então, o que a gente fez? Poxa, como é que a gente faz para ajudar? Como é que a gente faz para participar desse processo? E foi onde a gente criou o Revalidação, que é justamente isso, tá? Pegar toda a experiência, toda a excelência do MedGroup e canalizar de forma bem direcionada num curso novo, escrito do zero, só pensando na tua revalidação. A história por trás disso, ela vem do CPMed Revalida. A gente teve em 2020 mais de 3 mil alunos no nosso curso prático. E a gente de fato entendeu qual que era o problema. A gente de fato entendeu qual que eram as dores de quem passava por um processo de revalidação. Porque assim, por mais que eu possa entender de processo de concurso, de residência médica, eu tive a minha formação toda no Brasil. Então eu não passei pelas dores de um processo de revalidação. Então antes de fazer o nosso curso, esse nosso novo projeto, eu fiz mais de 100 entrevistas com quem passou por esse processo e eu vou te mostrar tudo isso. E a partir disso tudo, a partir dessa pesquisa, anos e anos melhorando o produto, sempre começando pequeno, pegando feedback e melhorando, indo aprimorando, eu tenho o prazer de apresentar o nosso Revalidação. Agora, Rô, chega de enrolar, porque eu já estou curioso para saber quais são os pilares do nosso Revalidação. O que você vai encontrar no Revalidação? São 3 pilares. Os pilares que a gente vai se preocupar. Primeiro, conteúdo. Não tem como você ir para uma prova sem ter conteúdo. Além disso, revisão. Você tem que fazer essa revisão. E ao longo dos anos de avaliação, dos anos aí de pesquisa para criar esse produto, a gente percebe que muito que te tira na hora da sua prova é aquela parte mental. Muito do que te tira no seu processo de revalidação é justamente talvez aquela ansiedade, é justamente talvez aquela falta de senso de merecimento. Então esse também vai ser um dos pilares do Revalidação. Então como é que vai funcionar? Eu vou tirar por enquanto revisão, eu vou tirar por enquanto a parte mental e vou te mostrar primeiro como é que a gente vai te apresentar o conteúdo. Depois eu te explico como é que a gente vai fazer as nossas revisões, depois eu te explico como é que eu vou cuidar da tua parte mental. Primeiro, em relação a conteúdo. Tem que ter conteúdo. Eu fico muito preocupado quando eu vejo algum aluno me perguntando: Rô, eu posso estudar somente por questões? Repara, fazer questão de prova é extremamente importante, porque o que você vai fazer na hora da sua prova são questões. Então você tem de fato que estar muito bem treinado. Você tem, como eu digo, que ser um fazedor de questões para você se dar bem na hora da sua prova. Só que não tem como você sair fazendo questão sem ter o conteúdo. Sendo bem sincero, tá? Todo mundo que eu conheço que fala que estudou somente por questão, antes de estudar somente por questão, tinha uma baita de uma bagagem teórica, tinha um baita de um conteúdo. E aí sim, eu tenho um baita de um conteúdo e faltando 1, 2 meses para minha prova, eu fico focando somente em questões. Aí tá tudo bem. Aí sem nenhum problema, mas você tem que ter esse conteúdo. Eu costumo dar o exemplo de um restaurante.
Como é que você vai chegar num restaurante e fazer um pedido se você não sabe o menu, se você não sabe o que tem ali à disposição, se você não sabe o conteúdo que você tem naquele restaurante? Então, só para você entender, como é que a gente vai entregar o seu conteúdo? O revalidação, ele vai ter o tempo de 4 meses de duração. Nos primeiros 3 meses é quando eu vou te entregar esse conteúdo. Então, o conteúdo ele vai ser entregue para você durante os 3 primeiros meses. Como? Ao longo desses 3 primeiros meses, toda terça, toda quarta e toda quinta-feira, você vai receber uma apostila e as aulas referentes a esse conteúdo. Repara. Eu poderia muito bem ter colocado para você conteúdo segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Mas por que a gente colocou somente terça, quarta e quinta para entrega de conteúdo? Porque durante aí as mais de 100 entrevistas que eu fiz com quem passou pelo processo de revalidação, eu entendi que se eu coloco o conteúdo diário de maneira muito intensa, você acaba se perdendo no meio do caminho. Você acaba se perdendo no meio do caminho e isso acaba gerando muita ansiedade. Então o que a gente vai fazer? A gente estica um pouquinho a tua entrega de conteúdo, tudo isso cabe nos nossos 4 meses de preparação e a gente vai te entregar somente terça, quarta e quinta, para que aí sim você tenha a possibilidade e a capacidade de deixar todos os conteúdos em dia. Então assim, não vai ser um material recortado de alguma coisa que já existe. Eu não peguei, por exemplo, uma aula minha do MED Curso ou uma aula minha do MED e coloquei ali para você como se fosse uma plataforma. Não, é um material novo, escrito do zero. Mas, Rodrigo, 4 meses. Você vai me entregar o conteúdo em 3 meses. Isso é suficiente? Deixa eu te ser sincero, tá? Se alguém aqui virar para você e falar, olha, eu vou entregar todo o conteúdo que você tem, por exemplo, no nosso extensivo, no MED Curso, mentira. Tá? Não tem como entregar o conteúdo de um extensivo de 11 meses em 3 meses. Isso é impossível. Mas o que tem como a gente fazer e o que a gente vai fazer com revalidação? Entregar para você, baseado em estatísticas, baseado em conhecimento de casos, conhecimento da tua prova, principalmente a prova do INEP, aquilo que você tem que saber para a tua revalidação. Aquilo que você precisa para a tua pontuação necessária. Por exemplo, na última prova que a gente teve agora em 2023, era mais ou menos ali 96, 600, vamos imaginar assim, 97 pontos era o que a gente precisava para ter a nossa aprovação para a segunda fase. O que a gente vai fazer com revalidação? Dos 150 pontos que você tem ali à tua disposição para você conquistar na tua prova, a gente vai te dar o conteúdo necessário para você garantir pelo menos a tua nota de corte. Esse é o nosso compromisso. Mas como é que a gente vai fazer isso? Através de um método exclusivo, especial, criado somente para o revalidação, que é o fio de questões. Mas, Rodrigo, você falou que não é para estudar somente por questão. Sim, eu te falei isso. Mas então o que é esse fio de questões? É justamente você estudar por questão, mas de maneira mais direcionada, de maneira mais inteligente. Porque como eu só tenho aí 4 meses com você, não dá tempo para eu te apresentar de maneira curricular todo o conteúdo e depois te colocar para entender como é que isso aparece na sua prova. Então o que a gente faz com o fio de questões é como se fosse uma abordagem reversa. Eu vou te mostrar aquele conteúdo que cai, te colocando em contato com as questões da prova do INEP desde o nosso primeiro momento, desde o nosso primeiro encontro. Agora repara, fio de questões não é simplesmente colocar questões de maneira aleatória para você, não. Eu gosto de colocar o exemplo aqui de um novelo de lã. Não sei se você que está aí acompanhando aí em casa já fez alguma vez tricô. Eu fazia tricô até para ajudar a minha avó, tá? Vó Aparecida, infelizmente hoje ela não está mais com a gente, mas assim, de coração tenho certeza que ela está com a gente. E eu ficava ali do lado dela até para ajudar, até para dar aquele estímulo. E aí não sei se você fez, mas se você nunca fez tricô, pergunta alguém aí que você conheça que possa ter feito tricô. Quando você pega esse novelo, quando você abre o novelo, é bonitinho que você tem aquela linha de fora. Aquela linha de fora que parece mais aquela que é a óbvia de você pegar e ir desfazendo esse novelo. Mas para quem já fez tricô, sabe que se você pega por esse caminho, entre aspas, mais fácil, se você começa por esse caminho mais óbvio, no meio do que você está tricotando, o próprio novelo, ele acaba te atrapalhando, tá? Então, não sei se todo mundo aí sabe, se você que está em casa sabe, para você começar a fazer um tricô, o ideal é você pegar um fiozinho que está lá dentro daquele miolinho.
Depois, quem quiser, me manda uma mensagem que eu explico como é que você faz para pegar aquele fiozinho. Porque aí sim, se você pega aquele fiozinho, você vai fazendo todo um caminho, você vai desfazendo todo esse novelo, criando esse fio de questões que eu gosto muito de falar que vai ser o caminho para a tua revalidação. Então, dessa maneira, a gente vai te entregar todo o conteúdo, sempre baseado a partir de questões que já foram presentes, né, que você já encontrou na prova do INEP. Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que isso vai funcionar, tá? Então, essa vai ser a maneira que a gente vai te entregar de conteúdo. Rô, 3 meses. Você falou que o Revalidação tem 4 meses. O que a gente vai fazer no último mês? Calma, que daqui a pouco eu te conto, controla um pouquinho a tua ansiedade. Repara, como é que isso tudo vai funcionar? Você vai receber aquelas apostilas que eu te falei, terça, quarta e quinta. Aqui a gente tem alguns exemplos, tá? Pegando ali, pneumologia. Repara, você começa ali com um vídeo de introdução, até para você saber como é que funciona essa apostila, esse material. Começa fazendo uma leitura rápida e já vai se deparar com uma questão da prova do INEP. Depois que você leu a questão, você vai ter um vídeo que não é um vídeo de comentário de questão, não. É uma videoaula específica sobre aquele assunto. E aí, dessa maneira, a gente vai desenrolando todo aquele conteúdo, a gente vai colocando tópicos, por exemplo, o que eu realmente tenho que saber para minha prova. Ah lá, começou o conteúdo sobre asma, tem uma outra mini aula sobre asma e dessa maneira, então, a gente vai te mostrando todo o conteúdo necessário, tá? Só pra gente pegar um exemplo, coloquei aqui pra você o que vai ser o nosso material de cirurgia, por exemplo, a apostila de trauma. É claro que a primeira apostila que você vai ter na parte de cirurgia vai ser sobre trauma, porque trauma é um dos assuntos que mais aparece na sua prova. E ó, na apostila de trauma, a gente começa antes do atendimento inicial, sinalização de via pública, paramentação necessária, tudo isso que você já sabe. Depois a gente vai fazendo todo o ABCDE, mas eu só peguei um recorte aqui para você entender como é que vai funcionar o revalidação de trauma de tórax, para não começar naquela parte clássica de ABCDE. Repara, você vai começar a leitura da sua apostila. Coloquei assim, as toracotomias, características de toracotomias, indicações de toracotomia de urgência. Mas, Rô, não tem questão por enquanto. Não tem questão por enquanto, porque isso aqui ainda não apareceu na prova do INEP, mas pode ser uma tendência. Então eu coloco lá esse conteúdo para você e a gente vai fazendo a leitura. Olha, o que eu tenho que saber sobre toracotomia de reanimação? Repara que é de maneira muito direta. Repara que é de maneira muito direcionada para a tua prova de revalidação. Como eu te falei no começo, não dá tempo de passar todo o conteúdo, por exemplo, que você tem no extensivo. É claro que não, mas dá sim tempo de eu te entregar todo o conteúdo necessário para a tua prova. E aí você faz rapidamente essa leitura e aí sim eu coloco para você responder a questão. Pneumotórax hipertensivo. Talvez seja o assunto sobre trauma de tórax que mais aparece na hora da sua prova. E sabendo dessa importância, eu já te coloco uma questão. Eu já te coloco uma questão para você começar o teu estudo já entendendo como é que pneumotórax hipertensivo aparece na tua prova. Para você já começar a visualizar, por exemplo, quais são as palavras que você vai ter que identificar no seu enunciado para você começar a pensar no pneumotórax hipertensivo. Então você começa lá a fazer a leitura da sua questão e pensa na resposta. Só que antes de marcar a resposta, você vai ter uma videoaula. Eu coloquei esse play aqui só para ficar assim, de maneira mais lúdica para você, tá? Porque na hora da sua leitura, o vídeo já vai estar aqui para você. Quando soltar o play, você vai ter uma aula sobre pneumotórax hipertensivo. Não à toa, eu coloquei uma aula minha, tô eu aqui, ó, te explicando como é que vai ser o pneumotórax hipertensivo. Só que, poxa, eu tô aqui. E eu fiz isso, tá? Nos encontros. Eu tava lá presencialmente, eu tava lá com você. Então o que eu quero fazer? Te mostrar como é que vai ser essa aula que você vai encontrar ao longo do seu fio de questões. Então pensando aqui rapidamente sobre o pneumotórax hipertensivo, como é que vai funcionar a aula? E eu lembro direitinho, eu começo a nossa aula até falando, pneumotórax hipertensivo é aquilo que mais aparece na sua prova em relação a trauma de tórax. Então tem que saber o pneumotórax hipertensivo. E eu gosto muito dessa imagem, porque se você entende essa imagem, você consegue entender com muita facilidade qual que é a clínica de um pneumotórax hipertensivo. Repara, o que você tem aqui? Eu gosto que você imagina o pneumotórax hipertensivo como sendo uma verdadeira bolota de ar se formando no espaço pleural. Pensa dessa maneira que não tem como você errar. Vai, se o pneumotórax hipertensivo é uma verdadeira bolota de ar se formando no espaço pleural, se tem essa bolota de ar se formando, ela vai literalmente colabando o pulmão, gerando um quadro de pneumotórax. Ótimo. Então, se ao invés de parênquima pulmonar, eu tenho essa bolota de ar, quando eu faço a ausculta pulmonar, como é que vai estar o murmúrio vesicular? Vai estar normal?
Não. O murmúrio vesicular ele vai estar diminuído. E normalmente no pneumotórax hipertensivo, o que você vai encontrar na sua prova é um murmúrio vesicular não somente diminuído, mas abolido. Além disso, ainda no exame físico, pensa, se você tem uma bolota de ar crescendo no espaço pleural, se ao invés daquilo que era parênquima pulmonar, agora eu tenho uma bolota de ar, quando eu faço a minha percussão ela vai estar hipertimpânica. Então são os dois achados iniciais que você vai ter no pneumotórax hipertensivo, porque é claro, nada mais é do que um pneumotórax. Só que o grande problema do pneumotórax hipertensivo é que ele não é somente um pneumotórax. Imagina que essa bolota de ar ela cresce de maneira tão rápida, mas tão rápida, que ela acaba empurrando tudo para o outro lado. Quando você tem um pneumotórax hipertensivo, você tem aquilo que a gente conhece como balanço mediastinal, ou seja, desvio mediastinal. Ele empurra tudo para o outro lado. Se ele empurra tudo para o outro lado, quando você olha a traqueia do paciente, a traqueia ela vai estar desviada. Então você encontra no seu enunciado a referência, uma citação pelo menos, a esse desvio de traqueia. Balanço do mediastino. Se você tem balanço do mediastino, você acaba dobrando os vasos da base. Lembram deles? São vasos, né? Sem importância. Por exemplo, veia cava, aorta. E olha só, vaso dobrado não passa sangue. Então pensa comigo, se eu estou dobrando, por exemplo, a veia cava superior, o sangue que tinha que voltar daqui de cima, ele não volta. Ele fica represado, o paciente ele vai ter turgência de jugular ou estase de jugular. E aí imagina só o drama. Primeiro, o sangue não está voltando. E além do sangue não estar voltando, então quando eu faço a minha sístole, eu tenho menos sangue saindo, o vaso está dobrado. A aorta, ela está dobrada. Então o sangue, ele não volta tão bem assim e ele não passa também tão bem de maneira correta. Então o teu débito sistólico, ele diminui demais. Consequentemente, o paciente ele vai ter uma hipotensão. E é por isso que pneumotórax hipertensivo aparece tanto na sua prova. Parêntese. Para quem estiver acompanhando o fio de questões, eu já vou ter falado no atendimento inicial, na letra B, que pneumotórax hipertensivo é uma das armadilhas do B, cujo que você tem que ter uma conduta mais imediata. Por isso que isso aparece tanto na sua prova. E entenda você, por que o pneumotórax hipertensivo é uma das armadilhas do B? Porque além de você ter um comprometimento mais ventilatório, um pneumotórax, o grande problema é que você também tem um componente hemodinâmico. O paciente aqui, ele tem desvio de traqueia, o paciente aqui, ele tem turgência de jugular, o paciente, ele tem hipotensão. Agora, olha o problema disso tudo. Mais uma vez, parêntese. Para quem estava seguindo o fio de questões, no atendimento inicial, no ABCDE, eu falei que na letra C, todo paciente vítima de trauma hipotenso, até se prove o contrário, tem choque hemorrágico hipovolêmico. Então, o normal de um paciente vítima de trauma hipotenso é ter choque hemorrágico hipovolêmico. Só que isso aqui. O problema no pneumotórax hipertensivo é sangramento. O paciente aqui, ele está com choque hemorrágico hipovolêmico? Não. O problema é que não está passando sangue. Então o que aparece vez ou outra na sua prova é que no pneumotórax hipertensivo, o paciente ele tem hipotensão, ele tem um choque do tipo obstrutivo. E aí cuidado, tá? Porque apesar do nome pneumotórax hipertensivo, o que o paciente tem é hipotensão. Entenda você que esse termo hipertensivo, ele está relacionado mais à gravidade daquele quadro. Pensa assim, mais aquela velocidade que essa bolota está se formando do que pelo estado hemodinâmico de fato. Porque o que o paciente tem, na verdade, é uma hipotensão. Como é que você faz para dar o diagnóstico? Não tem o que discutir. O diagnóstico, ele é clínico, ele continua sendo clínico. Eu sei que o ATLS 10ª edição, ele fala que se você tiver um FAST de prontidão, já ouviu falar em POCUS? Ultrassonografia Point of Care, em 2020 surpreendeu muita gente, né? Colocou lá na prova discursiva sobre POCUS. A gente vai falar sobre POCUS, nosso material sobre trauma? Sim, eu vou te explicar como é que funciona essa ultrassonografia à beira do leito. Mas só voltando aqui para o nosso assunto, o ATLS, ele até fala que se você tiver um FAST de prontidão, você pode fazer o protocolo do IFAST, o FAST estendido, e até confirmar o diagnóstico desse pneumotórax hipertensivo, mas que não precisa. O diagnóstico, ele continua sendo clínico. E além do diagnóstico ser clínico, a tua conduta ela tem que ser imediata. E olha como é que o conceito ele vai se fechando. Repara, é uma das armadilhas do B. Eu tenho que resolver durante o meu atendimento inicial. Então, a minha conduta imediata é eu fazer uma toracocentese de alívio. Pensa aí, onde que você faz
a toracocentese de alívio. Calma. Se você pensou segundo espaço intercostal, segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular, não, mudou, hein? Poxa, você está querendo me dizer que a única coisa que eu sabia sobre trauma mudou? Sim, mudou, tá? O ATLS fala que o ideal hoje em dia não é você fazer no segundo espaço intercostal, é você fazer entre quarto e quinto espaço intercostal anterior à linha axilar média. Vamos entender? Antigamente você tinha a indicação de fazer na linha hemiclavicular no segundo espaço intercostal. Qual que é o problema disso? Se você vai fazer a toracocentese de alívio nessa região, se você pega um paciente adulto com uma caixa torácica mais avantajada, vez ou outra o gelco ele não consegue chegar até aquela bolota de ar. Tanto é que na criança com menos de 6 anos, você continua fazendo no segundo espaço intercostal na linha hemiclavicular. O que o ATLS orienta? Poxa, melhor do que fazer nesse local é você fazer aqui, ó, entre quarto ou quinto espaço intercostal, entre a linha axilar média e a linha axilar anterior. O que o ATLS coloca para você é ali por volta do quinto espaço intercostal, olha o termo, anterior à linha axilar média, ou seja, entre a linha axilar média e a linha axilar anterior. Agora, essa conduta imediata você acaba fazendo no atendimento inicial, porque o que você faz de maneira definitiva é a drenagem em selo d'água, é a toracostomia que você vai fazer mais ou menos ali na mesma região que você fez a toracocentese de alívio. Deu para entender? Então, como é que vai funcionar o nosso fio de questões? Você vai ver a questão, antes de você responder de fato a questão, você vai se perguntar, eu sei essa resposta? Porque o que eu quero aqui não é que você saiba somente marcar a resposta correta, não. O que eu preciso é que você tenha domínio dos assuntos que realmente aparecem na hora da sua prova. Então eu coloco ali para você a questão, eu coloco para você todo o assunto e aí sim, depois dessa visão mais direcionada, você vai lá e facilmente coloca a resposta correta. É assim que vai funcionar o nosso fio de questões. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Deu para entender como é que a gente vai entregar o conteúdo para você? Só que além de conteúdo, eu tenho outros 2 pilares. Eu tenho a revisão e eu tenho também o teu preparo mental. Em relação à revisão, tem muita gente que já começa a ficar ansioso, né? Do tipo, se a gente tem somente 4 meses, como é que eu vou estudar, como é que eu vou aprender e como é que eu vou fazer a revisão desses assuntos? Tem que ter revisão. Não existe estudar alguma coisa e não ter revisão. Revisão tem que ter. E como é que é a revisão no Medgrupo e como é que vai ser então a revisão no Revalidação? Eu costumo dizer que revisão, ela tem que ser feita todo dia. Ela tem que ser feita de maneira constante. Durante a mentoria eu sempre falo isso, para quem já foi em alguma mentoria minha, eu sempre coloco dessa maneira, que revisão tem que ser igual banho, tem que ser todo dia. Eu não tomo banho todo dia. Não tem problema, mas revisão você vai ter que fazer todo dia. E qual que é o meu medo? Tem muita gente aqui que acredita em fórmulas milaborantes, né? Como é que eu vou fazer a revisão? E aí vai lá e pega uma planilha de Excel, sem nenhum problema. Só que quando você pega a planilha de Excel, ela não coloca para você de maneira personalizada. O que a planilha de Excel faz é replicar alguma informação. Você preseta ali o Excel, ele vai replicar aquilo igual para todo mundo. Então você coloca que estudou no dia tal trauma, depois ele coloca para você estudar isso em outros momentos. Tudo bem, tranquilo. E geralmente quando você faz esse Excel, o que se utiliza, né, o mais famoso por aí, é o tal do DSM, dia, semana e mês. Acredita-se que você teria 3 vales de esquecimento. Um primeiro ali, depois de 24, 48 horas que você teve o assunto. Um segundo, depois aí de 6 a 7 dias. E um terceiro, depois ali do 25º ao 30º dia. Então eu coloco para você revisitar esse assunto com 1 dia, com 7 dias e com 30 dias. Aí que vem o DSM, tá? Dia, semana e mês. Qual que é o problema? As pessoas não são iguais. Uma pessoa não é igual a outra pessoa. E isso me gera muita angústia. Porque, repara, se eu coloco a mesma planilha para todo mundo, vamos imaginar que eu coloco um tema aqui para você hoje e falo que você tem que fazer a revisão desse tema daqui 7 dias. Vamos imaginar que daqui 7 dias você acorda com uma baita de uma enxaqueca. Ou então vamos pensar numa coisa boa. Daqui 7 dias tem um evento muito bacana que você quer ir. E aí você não consegue fazer a revisão naquele dia. Olha como é que isso frustra.
Olha como é que isso gera gatilho para ansiedade. Poxa, eu não consegui fazer a revisão que eu tinha que fazer. Então, sendo bem sincero, você meio que tem que esquecer, entre aspas, que você tem uma data exata para fazer aquela revisão específica. O que você tem que entender, e é isso que a gente coloca aqui no Revalidação, é que o que você vai fazer é a próxima revisão. Quem vai cuidar daquele conteúdo necessário sou eu. Você só tem que se preocupar no seguinte: eu vou fazer a próxima revisão. E como é que vai funcionar essa revisão? Primeiro, a gente vai fazer revisão de maneira ativa e com questões. Lembra que eu te falei? É importante sim você estudar com questões, mas a gente vai estudar com questões na hora que a gente estiver fazendo a nossa revisão. E aí, não tem o que discutir. O Med Grupo, ele tem hoje o maior banco de questões comentadas em texto e comentadas em vídeo. Isso é indiscutível. Além disso, você tem que fazer essa revisão de maneira inteligente e de maneira personalizada. Rô, como assim personalizada? Rô, você acabou de me falar no começo que hoje o Med Grupo tem mais de 35 mil alunos. Então, como é que vai ser personalizado para cada um desses alunos? De verdade. Infelizmente não tem como eu sentar com os 35 mil alunos e organizar. Eu sozinho não consigo, mas a inteligência artificial que a gente tem à nossa disposição, ela sim consegue. Então, por isso que a gente vai colocar tudo isso para você no Revalidação. Você que for aluno Med Grupo, aluno Revalidação, vai ter direito ao Med Smart, que é a nossa plataforma mais do que inteligente para você fazer a revisão. Só para te mostrar como é que funciona o Med Smart, quando você for aluno Revalidação, você vai ter acesso ao MedSoft. O MedSoft é o nosso aplicativo para você ter todo o conteúdo que você precisa num só lugar. E aí, como é que vai funcionar essa parte do Med Smart? Estou colocando aqui para você, ó. Você vai clicar lá embaixo no aplicativo em Med Smart, que é a tua região de treinamento, tá? A hora que você clicar no Med Smart, vai abrir essa tela ali para você. Olha que bacana. Vamos fazer uma revisão? Você vai ter 3 maneiras de fazer revisão. Primeiro, por questões, depois Smart Cards e depois provas. Por questões, eu vou te mostrar agora, depois a gente fala sobre Smart Cards. Prova na íntegra, eu não vou nem te falar agora, porque você sabe da importância de fazer prova na íntegra, a gente conversa sobre isso ao longo da mentoria. Mas, quando você clicar ali em questões, o que vai abrir para você são essas 2 opções, mix de temas e tema único. Você vai escolher mix de temas. Eu organizo isso muito bem com você durante a mentoria, durante os nossos encontros, mas assim, tema único, ele vai ter uma única indicação. Mas para quem estiver junto com a gente, eu te mostro quando que você vai precisar. Mas o que a gente realmente recomenda é que você faça as suas revisões através do mix de temas. Por quê? Quando você clica no mix de temas, olha o que abre aqui para você. As questões mais prevalentes. Isso aqui não está setado para INEP, tá? Isso aqui é de residência como um todo. Onde é que começa a mágica? Entrou aqui, você vai clicar nessa engrenagem para você fazer a configuração da sua revisão. Quando você clica nessa engrenagem, você vai ter algumas possibilidades. Primeiro, alterar total de temas. O que é isso? De acordo com o tempo que você tem para fazer o seu estudo, você coloca mais ou menos temas, porque, consequentemente, você vai ter mais ou menos questões para fazer a revisão. Além disso, filtrar por grande área, eu não recomendo. Eu vou colocar para você na mentoria como é que você vai utilizar isso, mas filtrar por grande área é se eu quiser excluir, por exemplo, clínica, preventiva, cirurgia, e não vai ser o caso, porque a gente vai ter 4 meses de preparação. Além disso, ordenar lista de temas por. Eu sempre oriento que você faça isso por prevalência. Mas aqui que é a mágica. Quando você clicar em filtrar por concursos, só vou jogar para lá, tá? Quando você clicar em filtrar por concursos, o que vai abrir para você é essa outra janela aqui para você fazer a setagem do Med Smart. Calma, que na mentoria eu vou te mostrar tudo isso de maneira bem detalhada. Aqui é só para você entender como é que funciona. E aí o que a gente vai fazer? Você coloca o tempo que você quer de análise de prevalência. E você coloca aquele seu concurso de interesse. Então, pensando em prova de revalidação, vamos colocar todo mundo aqui o do INEP. O que eu fiz? Coloquei lá de 2020 a 2023 e coloquei para você fazer do INEP. Quando você faz isso, sabe o que o Med Smart faz para você? Ele cria um treinamento baseado somente nas estatísticas de prova do INEP. Repara, muito melhor do que você ter que ficar olhando planilha do que caiu. É uma inteligência artificial fazer isso para você. Ela vai colocar para você aquilo que realmente aparece para a prova do INEP. Ah, Rô, mas como é que isso vai ser personalizado? Porque se fosse só isso, já estaria legal, tá?
Mas se fosse só isso, seria igual para todo mundo colocar a INEP e a mesma data. Só que ele não para por aí. O bacana do MedSmart é que ele leva em consideração a prevalência da sua prova. Ele leva em consideração o teu percentual de acertos naquele tema. E ele leva em consideração há quanto tempo você não viu aquele assunto. Então, ele faz essa mescla dessas três coisas. Então, o que vai ser muito interessante é que, fazendo a mesma setagem, a tua revisão com mix de temas vai ser diferente, por exemplo, do teu colega que estuda junto com você. Porque o percentual de acerto vai ser diferente, o número de questões que você vai ter feito vai ser também diferente. Então, a tua preparação, ela tem que ser diferente. E dessa maneira, sem você ter que ficar se preocupando, o que eu vou fazer de revisão? A tua única preocupação é, tenho que fazer revisão. Quem vai te colocar aquilo que você tem que fazer a revisão é o MedSmart. E aí o que é legal, por exemplo, trauma. Trauma todo mundo sabe que cai demais. E aí você vai fazer várias questões sobre trauma. Se ele identifica que você está indo muito bem, que teu percentual de acerto está muito legal, sabe o que ele faz? Coloca trauma lá para o final da fila. E aí você vai ficar mais ou menos ali 1, 2 semanas sem ver trauma. Só que quando ele identifica que já tem um tempo que você não vê trauma, e como o trauma é um assunto muito prevalente, vai voltar para você uma questão de trauma. Vai voltar só para tentar entender. E aí, será que o nosso aluno está mesmo pronto para trauma? Ou será que foi sorte? Então, dessa maneira, você consegue fazer uma revisão muito mais inteligente. Rodrigo, eu não posso fazer revisão somente com aquilo que eu acabei de ver? Não é tão interessante assim. Porque, repara, quando a gente falou sobre pneumotórax hipertensivo, depois que você viu a nossa aula de pneumotórax hipertensivo, para você responder aquela questão, foi muito fácil. Só que na tua prova não é assim. Principalmente na prova do INEP, que mistura tudo, clínica, preventiva com cirurgia, a tua cabeça ela tem que conseguir percorrer esses caminhos. Porque muitas vezes o que acontece em prova, e eu sei disso, é que você olha aquela questão e você fala assim, meu Deus, eu tô lembrando agora. Está no canto inferior direito do meu resumo, na página 3, mas eu não estou lembrando a resposta. É justamente isso. Se você pega aquele caminho organizado, fica muito fácil para o teu cérebro. Mas o que o mix de temas faz? Ele justamente te mostra que você tem outros caminhos que você tem que percorrer para chegar também na resposta, tá? Então, dessa maneira, você consegue fazer essa revisão inteligente e essa revisão de maneira mais personalizada. Além disso, intensivão. Lembra que eu te falei que são 4 meses de revalidação? Mas que nos primeiros 3 meses eu vou te dar o conteúdo? Sim, porque no 4º mês a gente vai dedicar a nossa revisão específica. E a nossa revisão de conteúdo específica a gente dá através do intensivão. Então no mês que antecede a tua prova, a gente vai colocar o intensivão. E por que isso é bacana? Porque é aquele mês que você tem mais ansiedade. Você que está em casa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de assistir, por exemplo, Netflix? Eu gosto, tá? Não sei se você gosta, mas eu gosto. Beleza. Alguma vez você já conseguiu escolher o filme ou a série em menos de 2 minutos? Cara, é impossível. Porque você olha lá, tem tanta coisa, que você fica ali perdido. O que eu vou escolher? Passa lá meia hora sem saber o que você vai escolher e não consegue assistir nada do filme. É mais ou menos isso que acontece no último mês. No mês que antecede a tua prova. Tem tanta coisa para você fazer, tanta coisa para você revisar, que você fica perdido. Então aí sim, de maneira proposital, a gente coloca o intensivão para você. Porque no intensivão, você vai ver os 100 temas mais prevalentes. No intensivão, aí sim você vai ter uma aula diária. Aí sim eu vou te dar conteúdo, revisão, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Porque eu sei como é que vai estar a tua cabeça nessa época. E, poxa, acordou cedo, tendo que preparar para uma prova, parou e pensou, meu Deus, o que eu tenho que fazer hoje? Acabou. Você abriu espaço para procrastinação. Você abriu espaço para tua autossabotagem e é isso que eu não quero. O que eu quero de você, vem tranquilo porque eu vou te mostrar aquilo que você tem que fazer. Tudo bem? Além do intensivão, você tem também os Smart Cards. E já vou abrir o jogo, tá? Durante a mentoria, eu vou recomendar que você utilize os Smart Cards ao longo do intensivão. Você vai poder utilizar quando você quiser, mas eu vou recomendar o uso ao longo do intensivão, do último mês. Porque flashcard, os Smart Cards no caso, o que você quer é um pouquinho diferente das questões. Aqui a relação ela tem que ser mais direta, é mais papum, tá? Só para você entender como é que vai funcionar, mais uma vez está aqui
o nosso MedSoft, lembra? Quando você clica ali em MedSmart, vamos fazer uma revisão, você tem questões que a gente já viu e você tem também os Smart Cards. Quando você clicar em Smart Cards, e aí ficou bacana demais, você vai ter duas opções, ou concursos ou revalida. Você pode escolher uma ou outra, só para você entender. Olha que bacana que são os Smart Cards. Se você clica ali em concursos, você vai ter todos os concursos da prova do INEP através de Smart Cards. Então, por exemplo, se a prova do INEP de 2021, a primeira questão era de apendicite aguda, quando você clicar ali, o teu primeiro Smart Card de 2021, então você vai ter 100, porque você tem 100 questões objetivas na hora da sua prova, vai ser sobre apendicite aguda, versando ali sobre aquele assunto que foi cobrado na hora da sua prova. Então, dessa maneira, você consegue fazer a revisão de prova de uma forma muito rápida, de uma forma muito assertiva. Ou então, você pode escolher o Revalida. Se você escolhe o Revalida, é você encontrar os Smart Cards de todas as aulas que você tem ao longo do intensivão. Então, por exemplo, segunda-feira você tem aula de clínica médica, você pode fazer a revisão dessa aula através de Smart Cards, mas de verdade, a gente vai organizar tudo isso ao longo da nossa mentoria. Então repara que você tem muita coisa para você fazer a sua revisão. E olha a diferença de um Smart Card. Quando você pega o Smart Card, vou até te pedir para você fechar o olho que está em casa. Fecha o olho aí e só me escuta. Quando você pega o Smart Card, aqui não é para você ficar fosforilando tanto igual na questão, não. Aqui tem que ser uma coisa mais rápida, mais papum. Então quando eu te pedir, abre o olho, você vai ter 5 segundos para pensar na resposta. Vai, abre o olho. BAV total, conduta. 5, 4, 3, 2, 1. Tá aqui a resposta. Tem que ser assim. Marca passo definitivo, ponto. E aí você vai categorizar. Acertei. O que é acertei? Olha, isso foi fácil para mim. Eu acertaria isso 1000 vezes se caísse na minha prova. Parcial é quando você já ouviu falar do assunto, mas aquilo não está de maneira muito forte para você. E ó, o que você sabe, você sabe. Não tem que ter medo, tem que ser sincero com você. E você pode colocar também ali que errou. Por que isso é importante? De acordo com as suas respostas, a gente vai computadorizar tudo isso e vai entender qual o próximo card que eu tenho que te entregar. Por exemplo, outro, tá aqui, 5 segundos. Câncer de bexiga, melhor exame. 5, 4, 3, 2, 1. E aí? Tá aqui. Tem que ser dessa maneira. E aí, mais uma vez, você coloca acertou, parcial, errou, porque dessa maneira você consegue ir repetindo esses cards. Eu costumo falar que você vai ter um caldeirão de cards e a gente vai colocando para você de acordo com a tua necessidade. Então, dessa maneira, a gente consegue sim fazer a nossa revisão, que como eu te falei no começo, ela tem que ser constante, ela tem que ser todo dia, ela tem que ser igual o banho. E para a gente fechar os nossos 3 pilares, um outro que eu fico muito preocupado, que é a tua parte mental. E aí eu posso falar isso com grande, vamos dizer assim, felicidade e alegria, porque quando você pensa na parte mental, a gente coloca para você dentro do MedGrupo a nossa mentoria. E repara que quem está fazendo revalidação tem tudo isso incluído. Não fica aquela coisa assim no final, agora pague mais tanto para você ter acesso a isso. Não, olha só, entrou dentro do MedGrupo, você está aqui no MedGrupo. Eu falo muito isso na mentoria, converso com quem fez a mentoria. Eu falo muito assim, é daqui até a tua revalidação. A gente vai conseguir fazer dessa maneira. Então, por exemplo, ao invés de eu te cobrar uma mentoria por fora, eu já coloco, porque eu sei da importância que é o teu mental. Só para você entender mais ou menos como é que funciona a mentoria, eu peguei aqui uma das reuniões que a gente tem aqui, só para deixar rolar aqui, sempre estou nas reuniões, está aqui também o professor Orlando, o professor Bernardo, está aqui esse cara falando aqui, que é o Iago, que trabalha com a gente. O Iago ele fez todo o processo de revalidação, então eu sempre peço para que ele esteja comigo nas mentorias, porque como eu falei no começo, eu não passei por esse processo, né? Então eu não sei de fato ali qual que é a tua dor. Eu sei muita coisa sobre concurso, então eu sempre coloco alguém ali que vivenciou todo esse passo a passo para a gente aproximar realmente daquilo que é o mais necessário. E aí o que a gente faz na mentoria? Primeiro, criação de uma comunidade de ajuda mútua. Não sei se você sabe, mas uma das definições de comunidade é justamente isso. É você pegar indivíduos diferentes, que partem de um local diferente, mas que têm uma mesma vontade, que querem chegar no mesmo lugar. E é justamente isso. A prova de revalidação é justamente isso. São várias pessoas diferentes, com preparações distintas, querendo ser aprovada para a mesma prova. E o bacana aqui, até diferente da prova de residência, é que você não tem um número específico de vagas. Quem conseguiu a pontuação está aprovado.
Então não é uma pessoa tirando a outra, muito pelo contrário, acaba um ajudando o outro. E é bacana, ao longo das reuniões da mentoria, porque isso vai crescendo cada vez mais. E aí eu lembro, várias vezes, chegava um aluno atrasado ali, por exemplo, e perguntava, como é que eu faço para fazer a revisão? Outro aluno ia lá e colocava a resposta, oferecia ajuda. Grupos que se criaram depois ali para estudar, por exemplo, a prova prática. A gente é o nosso grupo exclusivo, fechado de Telegram, para quem faz a mentoria. Então a gente vai ter encontros online e ao vivo semanais. E a gente também vai ter discussão sobre a prova discursiva. Porque o medo que eu tenho é que 50 dos seus 150 pontos você consegue através da prova discursiva. E tem muita gente que deixa para se preocupar com a discursiva depois que resolve a objetiva, e não. Então, ao longo de toda a revalidação, a gente também vai se preocupar com a sua prova discursiva, tá? Só para eu não ficar falando, colocar aqui algumas pessoas, tá aqui para você, ó. Olá pessoal, meu nome é Stephanie Gioja, eu sou atualmente R1 da Clínica Médica. Fico muito feliz em compartilhar com todos vocês sobre a minha experiência na mentoria. Uma experiência única, que eu consegui interagir com os professores, eles me deram dicas de como estudar, como usar as ferramentas, por onde eu devo começar para a minha preparação. Deram um norte ao meu estudo e disponibilizaram vários materiais que eu não entendia, eles me explicavam lá na hora como devo mexer. Então, eu fiquei bem contente com os resultados que obtive da mentoria, porque ao final eu compreendi que o erro é parte do processo. Eu tinha tanto medo para fazer questões e errar, mas é disso que se aprende. Eu compartilho com vocês aqui o caderno de evolução. Isto é uma lembrança bem importante para mim, porque isso foi uma indicação dos professores para eu fazer. Fala galera, tudo bem? Quem fala com vocês aqui é Moisés, tenho 38 anos, sou casado, médico formado no Paraguai no ano de 2021, eu e a minha esposa, e estamos aqui na luta pela nossa revalidação, né, de diploma. As mentorias às segundas-feiras, 9 horas da noite, eram uma terapia. Dr. Rodrigo, Iago, eu ainda perdi o início, né, das 4 semanas, a primeira semana. Na segunda semana o Dr. Rodrigo me chamou, quando acabar a live fica aí, que eu vou te dar uma ajuda, e aí ele me deu uma ajuda de como colocar em dias, e foi um divisor de águas. Oi, meu nome é Heitor, eu tenho 24 anos e eu sou formado no Paraguai, formei em junho de 2022. Atualmente eu estou aprovado tanto na fase teórica quanto na prática do Revalida 2022/2. Sexta-feira passada, dia 24 de março, recebi a notícia que tinha passado na segunda fase e foi uma sensação incrível, é um sentimento de alegria e de gratidão por todo o meu esforço. A mentoria ela foi simplesmente extraordinária, tanto é que quando acabou a mentoria a gente falou, não, tem que continuar, porque até no dia da prova eles estavam lá com a gente, pegando na nossa mão e levando até a prova. Foi simplesmente incrível, não só na parte psicológica, isso ajudou muito, a controlar a ansiedade e a manter a mente calma, mas também dicas, macetes para a prova do... Olá, boa tarde, eu sou Darlan, eu me formei no Paraguai, me formei ano passado, em 2022. Eu participei do Revalida 2022.2, ao qual foi aprovado na prova teórica e prática. A mentoria do Medgrupo ajudou demais nesse aspecto, principalmente. A mentoria ela uniu várias pessoas, vários doutores que passaram por histórias semelhantes e que também estão enfrentando esse mesmo processo junto com você, certo? E mostrou que eu não estava sozinho nessa luta. Tinha várias pessoas passando junto comigo. Foi excelente também para ajudar na ansiedade, que realmente é demais. Boa, então assim, só para você ter noção de pessoas que passaram pela mentoria, depoimentos ali reais, que a gente traz com muito carinho, e é muito bacana, muito gratificante ver todo mundo conseguindo aí a revalidação, tá? E é justamente isso que a gente quer na mentoria. Eu vou te dar algum exemplo aqui, tá? A gente não vai discutir com tanta profundidade, mas só para você entender como é que funcionam os nossos encontros. É claro que a gente fala da parte teórica, é claro que a gente fala de como é que você vai se preparar, e é justamente isso que eu quero, tá? No dia 17 de abril, primeira entrega de conteúdo do curso, na terça-feira, dia 18. No dia 17,
a gente vai ter a nossa primeira reunião de mentoria. Essa é imperdível, tem que estar, presença obrigatória. A gente vai fazer uma reunião de pelo menos 2 horas, em que aí sim eu vou te explicar todo o passo a passo. Vou explicar o que você vai fazer na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, tudo direitinho, como é que você faz a setagem, por exemplo, do teu Med Smart. Porque o que eu quero não é que você se preocupe com o que você tem que fazer. A única preocupação que você vai ter que ter é fazer. Porque não adianta nada eu te entregar todo esse conteúdo e você também não fazer a tua parte, tá? Mas só pra gente entender, a gente conversa muito na mentoria, por exemplo, sobre senso de merecimento. Poxa, chega muito aluno pra mim formado fora que não acredita que é médico. Como assim? Como assim? Entende que o processo de revalidação é somente uma parte burocrática para você fazer a medicina que você já é formado no Brasil. O contrário também é verdadeiro. Se eu quiser ser médico fora do Brasil, eu também vou ter que fazer um processo de revalidação e pronto, acabou. E não é por isso que eu me sinto mais ou menos médico. E tem que ser assim com você. Então a gente trabalha senso de merecimento. Outro ponto, né, que a gente sempre discute é a ansiedade. E aí só para você entender, não vou me aprofundar aqui igual a gente faz na mentoria, mas só para você entender como é que funciona, a gente começa definindo ali o problema, né? Então, o que é ansiedade? É você estar projetando o tempo todo e geralmente sobre uma coisa que você não tem controle. E aí a gente deixa bem claro algumas coisas, que você não é ansioso, você está ansioso. Ninguém é ansioso o tempo todo, a ansiedade é um estado, então você está naquele momento. Quer ver só? Você que está em casa, está ansioso com a prova de revalidação? Talvez você respondeu que sim. Mas imagina só, quando você está lá no meio da tarde, passa aquele cafezinho gostoso, vai passar uma manteiga no pão, para comer um pãozinho com manteiga e tomar um café, você fica ansioso com isso? Normalmente não. Então, ansiedade é você ficar projetando ali o teu futuro. E você não é ansioso, você está ansioso. Ansiedade é um estado. Ela vem da projeção de algo no futuro sobre a qual geralmente você não tem controle. E aí você tem ansiedade boa e tem ansiedade ruim. A ansiedade boa é aquela que até te dá uma motivada. A ansiedade ruim é aquela que paralisa. Por exemplo, poxa, tô aqui gravando para você para mostrar o que foi o nosso encontro revalidação. Você acha que eu não tô ansioso? Claro que eu tô ansioso. Claro que antes de chegar aqui hoje, eu fiquei ansioso. Poxa, será que o vídeo vai ficar legal? Será que vai tocar da maneira que tem que ser tocado para quem precisa disso? Será que eu vou conseguir ajudar alguém fazendo esse vídeo? Será que eu vou conseguir alguém entender o que vai ser a proposta do revalidação? Então isso tudo gerou ansiedade. Só que gerou uma ansiedade muito boa. De chegar, avaliar se está tudo correto, perguntar pro pessoal que trabalha com a gente, olha, tá tudo certinho para a gente fazer a gravação, preparar o que eu vou te falar, preparar a tua apresentação. Então foi aquela ansiedade boa que me motivou. O que não pode ter é aquela ansiedade ruim, a ansiedade que te paralisa. Então aqui eu só estou te dando um gosto de como é que a gente faz na mentoria. E aí depois a gente segue e tenta mostrar o que gera ansiedade, por exemplo, medo. Medo gera muita ansiedade. Você tem um medo de não ser aprovado que isso te paralisa. Tanto é que um dos encontros da mentoria que a gente sempre faz tem o seguinte título: e se não der certo? Temos que falar sobre isso. Porque assim, eu não tenho controle se você vai ser aprovado ou não. Isso eu não tenho controle. A única coisa que eu tenho controle é eu vou te preparar da melhor maneira possível. Mas se vai ser ou não, é pro futuro. O que a gente tem controle? O agora, o presente. Então a gente fala sobre isso na mentoria. Para de ficar projetando, para de ficar fazendo idealizações. Nossa, quando eu for ser revalidada, minha vida vai ser ótima, vai dar tudo certo, eu vou pagar a conta, eu vou comprar isso, eu vou fazer aquilo. Para com isso. Tem que viver no presente. Apego, aversão. Você tem um apego à necessidade de revalidação? Você tem uma aversão à possibilidade de não passar na prova, que isso acaba te destruindo. Então, mais uma vez, aqui eu só estou te mostrando como é que funciona mais ou menos, tá? A gente discute isso de maneira muito mais detalhada. E no final, é claro, eu não deixo ali você só pensando, porque a gente tem 4 meses, então tem que ser bastante assertivo. Eu tento te ajudar a controlar um pouquinho a ansiedade. É claro que existem estados patológicos de ansiedade, né? E aí você tem que buscar uma terapia, um psiquiatra, isso eu sei, até recomendo aí, tá? Quando for necessário. Mas aquela ansiedade para concurso, a gente consegue sim melhorar. E repara que esse controle, ele é simples, mas não é fácil. Uma coisa é ser simples, outra coisa é ser fácil. Precisa de treinamento. E se a ansiedade é você projetar, é você viver no futuro, o que você faz para controlar a ansiedade? Traz para o presente. Vive o presente. Quem fica vivendo só de passado tem uma tendência à depressão. E quem fica somente projetando tem uma tendência muito grande à ansiedade. Quer ver eu te provar? Você pode estar ansioso com a tua prova do revalidação.
Mas se você conseguiu manter o foco, quando a gente estava aqui discutindo pneumotórax hipertensivo, naquele momento, você sentiu ansiedade para responder a questão de pneumotórax hipertensivo? Não. Porque você estava vivendo o presente, você estava se preparando. A vida é aquilo que acontece enquanto você está fazendo outros planos. Então fica no presente, controla o teu pensamento. Como eu te falei, não dá para a gente controlar o resultado, mas o que dá para a gente fazer é estudar, fazer questão, prova na íntegra e ter esse preparo mental. Então com isso, eu te mostro quais são os pilares do Revalidação. Quando você pensa no Revalidação, você vai ter tudo isso, tá? Não vou ficar falando isso aqui tudo, você tem no site do MedGrupo, mas só para você entender que você vai ter tudo isso. E eu acredito tanto nesse produto, eu acredito tanto no Revalidação, que eu briguei com a direção do MedGrupo para que a gente consiga 50% de desconto para quem for aluno Revalidação no CPMed. Porque um outro gargalo que você tem é a tua aprovação na prova prática. E eu acredito tanto nisso aqui que a gente está fazendo, que eu falei, olha, eu preciso desse aluno. Como eu te falei no começo, entra no MedGrupo e vai ser para sempre MedGrupo, tá? Então, eu coloco aí para você 50% de desconto para quem fizer o Revalidação no CPMed Revalida. E, de verdade, eu sei, através das entrevistas que eu fiz, que muitas vezes a barreira para você fazer o MedCurso, para você fazer o Med, era até mesmo uma barreira financeira. E não vou ficar aqui falando de preço, porque preço é uma coisa, valor é outra coisa. Olha o tanto de coisa que vai estar sendo entregue ali para você, mas te desafio. Entra no site, dá uma olhada em qual que é o preço. Aposto com você que vai ser uma coisa que faz sentido. Mostro para você aí que não está nada exorbitante, nada além de concorrência, uma coisa que está te entregando muito valor. E de verdade, se você precisar de alguma condição especial, não deixa de procurar. Entra em contato com o pessoal do Fala MedGrupo, explica ali a tua situação, que a gente vai fazer de tudo para você estar junto, tá? Então, ó, te agradecer demais, só fiz esse vídeo aí, ficou até um pouco longo, mas para justamente te mostrar o que foi o nosso encontro Revalidação. É claro que depois, lá no encontro, a gente ficava batendo um papo, conversando com todo mundo, entendendo alguns problemas. Aqui, infelizmente, a gente não pode fazer esse contato presencial, mas qualquer dúvida, manda pra gente, tá? Tô te esperando, dia 17 de abril, primeira reunião da mentoria. Um beijo, a gente se vê por aí e tchau.